Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor a todos. Irmãos, aqui pastor, aleluia, mais uma vez. De fato, Deus me chamou de mercenário e me mandou parar. O que eu vou contar para os senhores é algo que mudou minha vida e deve mudar a vida daqueles que querem, que desejam entrar no reino e serem salvos. Antes eu vou meditar com os irmãos aqui em 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, que diz: movidos por ganância, eles farão negócios de vocês com palavras falsas. O juízo deles não está inativo e a sua destruição não dormita. Essa expressão, e farão negócios de vocês, significa que esses falsos mestres irão explorar e usar as pessoas como mercadoria para seu próprio ganho financeiro. São movidos por ganância, palavras falsas e exploram os fiéis e a igreja. Eu vou deixar também um outro texto que está em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6, a partir do 3 ao 5, ele diz: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que está de acordo com a piedade, é arrogante e nada entende. Afeição doentia por discussões e por brigas de palavras, das quais nascem inveja, discórdia, difamação, suspeitas malignas. São discussões intermináveis de homens que têm a mente corrompida e estão privados da verdade, julgando que a piedade é fonte de lucro. Este é um grande problema da igreja atual. De 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo adverte sobre o amor ao dinheiro. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçá-lo, se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Capítulo 6 de Mateus, do versículo 19 ao 21, aonde Cristo diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em Mateus 6:24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo afirmou categoricamente que os chamados para o evangelho seriam voluntários. Voluntários, não podendo cobrar ou impor nenhum tipo de taxa, imposto ou valor pelos serviços religiosos e social prestados na comunidade. Então Cristo disse em Mateus 10, do 6 ao 11, e diz assim: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário, o trabalhador, do seu salário, do seu alimento, em algumas versões. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Veja, o texto de Cristo está dizendo que quando você for a alguma cidade, para o evangelismo e trabalho do Senhor, você deve estar despreocupado. Ele disse: foi de graça que vocês receberam. Então, de graças vocês vão dar. São os dons, a autoridade, o conhecimento, a sabedoria da palavra. Tudo isso é o Senhor quem dá. Mateus 10, ele disse: chamando os seus discípulos, deu-lhes.
deu-lhes poder para expulsar demônio, para curar os enfermos. E nisso vai a manifestação da sabedoria, os dons de pregar, de louvar, enfim. Tudo isso o Senhor deu à sua igreja de graça. Quando o Senhor mandou ir de 2 em 2, o objetivo era primeiro prestar um serviço voluntário, religioso e também social na comunidade. Estes voluntários, o Senhor disse que não se preocupassem, pois, como dignos que são, seriam recompensados voluntariamente aonde chegassem, e não por imposição de valor pelo serviço prestado, proibindo-os de cobrarem por este serviço, quando ele disse: de graça recebei, de graça dai. Aí está a proibição ampla, indiscutível. De graça vocês receberam, então é de graça que vocês vão dar. Não tem exegese bíblica nenhuma, não há uma outra interpretação, não há conjectura, nenhuma analogia que venha tirar o sentido original explícito e claro e inequívoco desse texto. Quando ele diz: de graça recebei, de graça dai. E isto se refere a tudo que o Senhor nos deu, tudo que Ele nos empresta através dos dons espirituais. E por que não pode ser cobrado? Porque tudo isso pertence a Ele. São dons e poder dele e outorgado aos seus ministros. Como eu já disse em Mateus 10, e chamando seus discípulos, deu-lhes, de forma que a nenhum é dado o direito de cobrar e vender os dons que lhes foram outorgados de graça pelo Espírito Santo, pelo simples fato de não terem comprado esses dons. 2, nem serem proprietário deles. Esses dons você não comprou. Portanto, esses dons não são sua propriedade. Essa palavra me pegou quando eu fiz um projeto para um seminário que eu iria dar, o seminário de batalha espiritual, onde eu estava preparando 10 aulas, videoaulas, onde nós iríamos tratar de batalha espiritual. Eu cheguei para apresentar para a minha equipe e eu disse: olha, estou com um projeto de um seminário maravilhoso que nós iremos ministrá-lo em 10 videoaulas. E eu brinquei e disse: mas não será de graça. Essa videoaula, esse seminário de batalha espiritual será pago. Quando eu disse isso, o Senhor me trouxe exatamente esse texto que eu acabei de ler com os irmãos, aonde o Senhor disse na minha mente: de graça recebeste, de graça dai. O Senhor trouxe esse texto literalmente para mim. No livro de Mateus 10, do 6 ao 11 que eu acabei de ler, o Senhor trouxe esse texto instantaneamente me confrontando, instantaneamente me reprovando, quando eu disse: eu vou aplicar este seminário que eu estou preparando, mas eu não vou fazê-lo de graça. Quando eu disse isso, o Senhor me confrontou na mesma hora e trouxe à minha mente o texto de Mateus 6, a partir do versículo 10. E disse para mim: foi de graça que eu te dei, é de graça que você deve dar. Irmãos, Paulo afirma que quem trabalha no Evangelho deve ser recompensado no Evangelho voluntariamente. Não há uma imposição de preço, não há uma imposição de valor. Paulo afirma categoricamente que quem trabalha no Evangelho deve ser recompensado voluntariamente. Não é uma imposição do trabalhador. Gálatas 6, no versículo 6, ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos seus bens com aquele que o instrui. Perceba que ele coloca essa recompensa na mão daquele que vai recompensar, e não no poder de impor daquele que trabalhou. Ele está dizendo: você que é instruído, tire parte dos seus bens e divida com aquele que te instrui. Veja, é voluntário. Não é o que instrui não pode impor, o que instrui não pode cobrar, o que ensina não pode impor nem pode cobrar. Ele pode ser recompensado por aquele que foi instruído voluntariamente. 1 Timóteo 5,17, ele fala: os presbíteros que governem bem sejam dignos de duplicata
duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra do ensino. Sejam dignos de duplicada honra. Entende-se que aqui estes homens também seriam recompensados financeiramente, voluntariamente. Eles trabalham voluntário e voluntariamente sejam recompensados pela igreja, por aqueles que são instruídos, por aqueles que são orientados por esse pastor, por esse líder. É voluntariamente. A recompensa, o salário, a oferta, a ajuda dada a este homem, a este líder, ela é uma oferta voluntária e não imposta por esse pregador, por esse líder, por esse cantor, por ninguém que trabalha com os dons do Espírito Santo. Perceba, dons do Espírito Santo não são teus. E foi isso que o Senhor falou para mim. Não são teus. Foi de graça que eu te dei. É de graça que você deve dar. Eu entendi o que o Senhor falou. E a partir de agora eu não vendo mais livros. A partir de agora eu não faço mais seminários cobrando. Tudo será doado. Porque é dele, é por ele e para ele que são todas as coisas. Eu não tenho nada. Não. E o que tenho foi ele que me deu. E se foi de graça que eu recebi, é de graça que eu devo dar. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 13 e 14, ele diz: não sabeis vós que os que ministram no templo comem do que é do templo? E que os que servem ao altar vivem do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas como? Cobrando? Não. Os sacerdotes, todos aqueles que ministravam no templo, eles viviam exatamente das sobras daquilo que o povo trazia para o sacrifício. Não era nada imposto. É uma taxa para si. Não. Eles viviam do que sobrava, das ofertas, do que era trazido para o sacrifício. Aí ele disse, Paulo, assim também os que vivem, que pregam, que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. Não cobrando por esse trabalho, mas sendo recompensado voluntariamente por aqueles que são instruídos por ele. Como disse Gálatas 6, versículo 6. Não há uma imposição de salário por aquele que trabalha na obra do Senhor. Não, o Senhor disse, foi de graça que eu te dei, é de graça que você vai dar. Você vai ser recompensado. O obreiro é digno de um salário, é digno de uma recompensa, é digno de pagamento, mas é voluntário e não imposto pelo pregador, imposto por aquele que canta, imposto por aquele que dá seminários teológicos. Não. Pedro também disse, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 3, ele chegou a dizer claramente, movidos por ganância, eles farão negócio de vocês com palavras fingidas, o juízo deles não está inativo, a sua destruição não está dormindo. O Senhor reprova qualquer tipo de negócio envolvendo a sua palavra, envolvendo o sagrado. O Senhor reprova qualquer tipo de negócio envolvendo os dons do Espírito Santo, a sua palavra, a sua escritura. Tudo que é dele, que ele apenas outorgou aos seus ministros, não pode ser objeto de negócio, de comércio dentro da igreja. Atos, no capítulo 3, 6, havia um homem que estava enfermo, aleijado, e ele pediu uma esmola a Pedro. A Bíblia diz que Pedro, olhando para ele, disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. O que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Perceba o que foi que Pedro disse. Mas o que tenho, isto te dou. Ele não disse, o que eu tenho, eu te vendo. O que eu tenho, eu comercializo. O que eu tenho, eu faço uma troca, um negócio contigo. Não, não, não. Ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Porque foi de graça que ele recebeu. Ele não pagou pelos dons. Os dons não pertencem a ele. Isso explica o porquê Pedro disse, o que eu tenho, isto te dou. Ele não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te deu, não é teu. Você não pode cobrar.
pelo seminário que você dá, pela pregação que você leva, pelo louvor que o Senhor te deu. Não, você não pode cobrar. Quando o Senhor trouxe isso ao meu entendimento, eu entendi por fim, de fato, e portanto, que não posso vender livros, não posso vender seminários. Pastor, como é que eu vou fazer? Os livros eu tenho que pagar na editora para eles serem vendidos. Eu não posso doar. Se você não pode doá-los, não faça. Não faça. Ou doe-os através de formato digital, que é o que eu estou fazendo agora, doando os meus livros na forma digital. Eu não tenho condição de mandar editá-los na gráfica para doar, mas eu tenho condição de doá-los na forma digital. Se o senhor e a senhora tem condição e muito dinheiro para mandar fazer na gráfica, faça e doe, porque não é teu. Os dons é do Senhor. Ah, mas eu gravo hinos, louvores, eu pago para a gravadora para fazer o CD, fazer um clipe. Pague, doe. Se não tem dinheiro para fazer isso, faça o que você pode. Cante nas igrejas sem cobrar. Vá dar o seu seminário bíblico sem cobrar. A igreja te recompensará com uma oferta voluntária. Você não pode estar vendendo livros, cobrando para cantar, cobrando para pregar, cobrando para dar seminário. Nenhum seminário teológico pode ser cobrado, porque é do Senhor, é a palavra dele, são os dons dele. Isso não é negociado. Isso foi de graça que o Senhor deu e é de graça que deve ser distribuído. Se você não tem condições de fazer livros para doar na gráfica, fazer na gráfica para doar, doe ele sem editá-los, doe na forma digital. Fica terminantemente proibido cobrar por qualquer serviço religioso e ação social que envolva a palavra e os dons do Senhor, tais como cobrar para cantar, cobrar para pregar, cobrar por livros teológicos, ou de testemunhos, ou de experiências com o Senhor. Está terminantemente proibido cobrar para dar seminários nas igrejas, seja seminário de casal, seminário teológico, escatológico. É proibido qualquer tipo de comércio que envolva a palavra do Senhor. Os dons que o Senhor te deu, é proibido. Cobrar para qualquer tipo de alimentação na igreja, uma vez que toda alimentação que se vende na igreja advém das ofertas que são dadas, ofertas, votos e dízimos dados pelos irmãos. Logo, é incoerente, é imoral que aquele irmão que deu a oferta para a igreja e que aquela oferta foi usada para fazer os lanches, agora esse irmão tenha que comprar esses lanches. A igreja não pode comercializar lanche com oferta e dízimos dos irmãos para vender para esses mesmos irmãos. Além de imoral, é ilegal, é pecado, é crime, é negociar com o sagrado, com as ofertas que entrou na igreja, estão sendo agora negociadas para lucrar em cima disso. É proibido vender exemplar da Bíblia. É proibido. No princípio não era assim. O Senhor deu a palavra a Moisés, Moisés escreve, é escrito em papiros, a Bíblia foi escrita no Velho Testamento assim, não é? Pergaminhos, depois o Novo Testamento da mesma forma, isso foi sendo recopiado e distribuído entre os irmãos. Depois os poderosos pegaram e começaram a editar e a fazer Bíblias para negociarem e viram na Bíblia uma fonte de renda que aí está até o dia de hoje. Bíblia não é para ser negociada. Existem ainda organizações que doam a Bíblia, o Velho e Novo Testamento, tanto no Brasil quanto organizações aí da Europa, na Ásia, que fabricam a Bíblia para doar e não para vender, porque era assim no princípio, mas tomaram o monopólio da palavra e negociam a palavra, fizeram dela objeto de compra e de venda. Importa destacar que, através dos dons do Espírito Santo, que se recebe sabedoria para louvar, pregar, fazer estudo bíblico, porque, irmãos, assim como foi de graça que recebemos, é de graça que se deve dar. O Senhor me fez entender de uma vez por todas que nada do que é sagrado, nada do que é dele, pode ser negociado. Nada, absolutamente nada. Cursos teológicos, Bíblia, seminários, livros, louvores, nada. Absolutamente nada.
deve tudo ser doado. A igreja já traz oferta para o altar, a igreja entrega dízimo, a igreja entrega votos, tudo isso para manter essa obra. E, portanto, manter os irmãos voluntariamente com ofertas voluntárias e não impostas por eles, como se estivessem vendendo alguma coisa de sua propriedade, que na verdade não são. Tudo isso pertence ao Senhor. Portanto, parem agora com a exploração financeira na igreja do Cordeiro. Parem agora mesmo com seus enriquecimentos ilícitos. Parem agora mesmo com desrespeito ao sagrado e aos dons, quando os tornam objetos de compra e venda. Parem agora mesmo de obstruir o culto e ridicularizá-lo com os seus negócios no altar. Hoje já se vendem até roupas, calçados, chaveirinhos no altar. Todos que praticam tais obras serão lançados fora no dia do juízo final. Você tem o direito de não crer, mas não terá o poder de fugir do juízo que virá. A limpeza que o Senhor fez em Mateus 21, quando derrubou a mesa dos cambistas, destruiu as cadeiras e os negócios que eles faziam, vendiam e compravam, trocavam dinheiro romano nos ciclos da Síria. Todos os negócios que eram feitos, o Senhor destruiu dentro da casa dele. Estes negócios continuam. Compram e vendem-se dentro da casa do Senhor. Exploram a casa do Senhor. E exploram financeiramente a igreja com os dons que o Senhor deu. Pregador, pastor, cantor, todos aqueles que dão seminário, todos aqueles que vendem livros, todos aqueles que estão cobrando para cantar, para pregar, todos os cursos teológicos que são vendidos, todas as Bíblias que são vendidas, tudo isso é pecado, é exploração financeira com o sagrado. Repito, você tem o direito de não crer no que eu estou dizendo, mas não terá o poder de fugir do juízo que virá sobre ti.